Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos começar mais um giro de notícias, o segundo dessa quarta-feira, para falar sobre o nosso amor, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, se você, assim como eu, for torcedor do maior clube do mundo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e ostenta essa cruz de malta aqui no peito com maior orgulho, deixa o like aí nesse vídeo agora. E se caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, a sua inscrição é muito importante para o canal ficar cada vez maior aqui no YouTube, beleza? Hoje vamos falar aí sobre Souza, o Souza que, enfim, durante muito tempo falou que voltaria ao Vasco, que tinha o sonho de vestir a camisa do Vasco novamente, né? Deixou o torcedor com aquele gostinho na boca, mas quando teve a oportunidade assinou com o Besiktas da Turquia e aí a torcida do Vasco ficou bastante chateada com ele. O Souza se pronunciou no Instagram sobre isso, né? Comentou sobre o motivo de não ter vindo ao Vasco da Gama e você vai saber, dentre outros assuntos, depois da vinheta. Então, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui no canal. Antes da gente entrar no assunto Souza, Copa do Brasil amanhã, né? O Vasco visita o Botafogo no Engenhão e depois de ter vencido o Clássico no final de semana, o torcedor tá empolgado, aí tá esperançoso que o Vasco pode conseguir mais uma vez um bom resultado nessa primeira partida. Lembrando que o jogo de volta é na semana que vem em São Januário. E uma preocupação que o Vasco sempre tem são os testes da Covid-19, né? Que o Vasco, enfim, fica com medo ali de perder os jogadores, mas mais uma vez, né, o resultado deu negativo e nenhum jogador do Vasco vai desfalcar a equipe por conta da Covid. Os jogadores também que estavam lá em isolamento social, em quarentena, porque tinham testado positivo em outro momento, como o Lucão, o Guilherme Parede, enfim, já voltaram também e o Vasco não tem nenhum desfalque por conta da Covid-19 contra o Botafogo. Mas essa partida contra o Botafogo é assunto para amanhã. No pré-jogo a gente traz aqui todas as informações sobre Vasco e Botafogo, a primeira partida da Copa do Brasil. O assunto do vídeo de hoje é o volante Souza, né? Volante Souza, como todo mundo sabe, durante aí muitos anos sempre disse que tinha ali o sonho de vestir mais uma vez a camisa do Vasco, que voltaria ao Vasco, deu até data, né? Falou que voltaria em 2021 para o Vasco da Gama. Não foi uma, nem duas, nem três vezes não. Direto o Souza falava que tinha vontade de jogar no Vasco. E aí, esse ano ele rescindiu o contrato com o clube que ele jogava lá no futebol árabe e surgiu aqui aquela chama no torcedor do Vasco, né? Falando, bom, é agora que o Souza volta. Ele rescindiu lá, tá sem clube, pode assinar, pode vir de graça. O Vasco precisa de um jogador para a posição, então vai ser o casamento perfeito a volta do Souza para o clube. Mas, para decepção de todo mundo, né? Incluo a minha decepção também. Fiquei bastante decepcionado com a não vinda do Souza. Ele assinou com o Besiktas da Turquia e deixou todo mundo chateado, né? E aí é óbvio que a torcida do Vasco também, do mesmo jeito que trata com carinho o jogador, enfim, quando ela é decepcionada, ela também vai cobrar. Do mesmo jeito que ficava lá no Instagram dele comentando Vasco, 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 a partir do momento que ele assinou com outra equipe, né, ele começou a receber cobranças. E ontem o Souza se manifestou no seu Instagram pessoal, dizendo os motivos dele não ter vindo para o Vasco da Gama. Eu vou mostrar para vocês aqui a publicação. Primeiro ele postou lá, né, com a camisa do seu novo clube, do Besiktas da Turquia, enfim, publicação lá normal de quando um jogador assina com uma nova equipe. E aí, entre vários comentários, um torcedor do Vasco chamado Rafa Lima comentou o seguinte: parabéns, te admiro muito como profissional e como pessoa, mas pare de iludir a torcida do Vasco nas redes sociais, isso aqui é Vasco. E aí o Souza respondeu, né? O Souza respondeu o torcedor dizendo o seguinte, vamos lá: você está correto em tudo, Rafa, eu só mudaria a palavra iludir, porque eu não iludi ninguém. Era e é um desejo meu, porque eu tenho família no Brasil e tenho família também que está aqui comigo e não concordam com a minha volta agora. Meu desejo era e é voltar, mas eu não tomo decisões sozinhos em minha vida. Meu único erro foi expressar meu desejo por muitas vezes e no final não poder cumpri-lo. Se eu voltar em 2 anos ou não voltar, isso não vai mudar o fato de que eu sou vascaíno e o amor que eu tenho ao Vasco. Também amo muito minha família e ela está em primeiro lugar.
Me desculpem, eu fui mais torcedor do que profissional nos últimos anos quando me referia ao Vasco da Gama. Ou seja, o jogador reconheceu que errou, né? O Souza reconheceu que não foi legal o que ele fez de, nas últimas temporadas, sempre dizer que queria voltar ao Vasco, que voltaria ao Vasco, sendo que era uma decisão que ele não bancaria sozinho. A gente entende que o jogador tem família, enfim, que a prioridade, óbvio, tem que ser a família, os filhos, é uma decisão que não é fácil de tomar, mas enfim, ele errou em realmente, durante tanto tempo, ter dito que voltaria, que voltaria, que voltaria, e quando surge a oportunidade ele não volta. E ele mesmo reconhece isso nessa postagem, né? Respondeu ali o torcedor com toda a educação que ele tem. Quem me conhece aqui sabe que eu tenho uma admiração e continuo tendo uma admiração pelo Souza, pela história de vida que ele tem. É um cara assim, sensacional. Quem já teve o prazer de trocar uma ideia com ele pessoalmente, assim, sabe que ele é um cara vascainíssimo, que eu posso garantir para vocês que ele é muito vascaíno, mas deu uma vacilada nisso, não conduziu legal essa questão do retorno ao Vasco da Gama, e ele próprio assumiu nessa postagem. E ele comentou mais uma vez sobre isso, né? Complementando aqui o que ele disse, ele também deu mais uma declaração sobre o assunto. Esse mesmo torcedor chamou ele de ídolo, enfim, continuou o papo, e ele disse: obrigado. Na verdade, eu estou muito, mas muito longe de ser um ídolo, mas agradeço sempre o carinho de todos vocês e mais uma vez peço perdão por ter me empolgado muito e juntamente empolgado a todos vocês e não ter cumprido. Enfim, continuo torcendo muito, mas agora serei mais profissional nas palavras para não magoar mais ninguém. Também é ruim para mim ouvir de muitos que não devo nem pisar mais em São Januário, nem como torcedor, mas entendo porque sou torcedor e sei que o torcedor é emoção. Então, aí o Souza dando a sua versão da história, né? E eu concordo com ele nessa parte, quando o torcedor fala: a gente não quer mais você aqui, você não precisa pisar mais em São Januário, não voltou agora, não volta mais. Enfim, acho que as coisas também não tem que ser radicais desse jeito, né? A gente tem que ser um pouquinho menos passional, também entender o lado do jogador. Óbvio, mais uma vez digo aqui, fiquei chateado, acho que todo vascaíno ficou chateado porque a gente criou uma expectativa muito grande do retorno do jogador e quando ele teve a oportunidade ele não voltou. Mas é muito fácil nós aqui, né, a gente aqui como torcedor, a gente falar que no lugar dele a gente faria diferente. É muito fácil a gente recusar propostas que não são feitas pra gente. É muito fácil eu chegar aqui: se eu sou Souza, já tô cheio de dinheiro, eu volto agora porque eu sou vascaíno. Enfim, é muito fácil, eu não sou o Souza. A proposta da Turquia não veio pra mim, veio pra ele. Então é muito fácil eu chegar e falar que eu faria isso. A gente não sabe quantas vezes mais ele vai ganhar lá, a gente não sabe o que os familiares, questão de segurança, o que a esposa, a família no Brasil, quantas bocas ele tem para sustentar, a gente não sabe esse tipo de coisa, né? Então é muito fácil de fora a gente analisar a situação e falar que ele foi um traidor, enfim, etc e tal, o que não é o caso. Acho que eu ficaria pé da vida revoltado se ele vem pro Brasil e assina com São Paulo, assina com Grêmio, com Corinthians, volta pro Brasil, mas não volta pro Vasco. Aí realmente seria uma coisa que não seria papo de homem, né? Porque ele sempre fala, sempre que voltaria ao Vasco, e aí assina com outro clube aqui, com um rival nosso. Mas não foi isso que ele fez, ainda deixou ali a possibilidade de, quem sabe, num futuro voltar, mas agora não vai ficar falando nisso direto. Enfim, foi uma história que foi conduzida de uma forma não muito legal. Acho que todo mundo sai chateado, né? O torcedor do Vasco saiu chateado, o próprio Souza também saiu chateado. Não é legal ouvir da torcida do seu clube, lugar onde foi revelado, enfim, que ele não é mais bem-vindo ali, enfim, que ele não é mais um de nós. Mas é uma coisa também que todo mundo de cabeça quente acaba falando. Eu acho que o próprio Souza também consegue entender, eu acho que lá no fundo o torcedor também consegue entender. Eu fico chateado, mas não acho que ele foi um traidor, ou que ele não tenha mais que pisar em São Januário, nada do tipo. É um cara que sempre respeitou muito o Vasco. Onde vai, ele sempre fala muito bem do Vasco. Todas as entrevistas ele sempre falou muito bem do Vasco. Nunca escondeu ser torcedor do Vasco, mesmo quando jogava em outros clubes aqui do Brasil. Então não tem por que a gente ficar nessa pinimba com o jogador. A gente tem que tratar bem pessoas que tratam bem o clube. Afinal de contas, quantos jogadores, né, que passam pelo Vasco, que são revelados pelo Vasco, que tem uma ingratidão imensa com o clube, com a torcida, sai daqui falando besteira, fala mal do clube, fala mal da instituição, fala que no Vasco não recebia, fala que o Vasco era isso, que no Vasco tinha rato na concentração, que não sei o que. A gente já viu o jogador falando esse monte de besteira. É com esses jogadores aí que a gente tem que
tem que ter pinimba e defender a instituição. Agora um cara que onde vai sempre exalta, fala bem, se mostra torcedor do clube, exalta a torcida, mostra carinho, mostra gratidão, vacilou em não ter voltado, vacilou em ter falado e não ter voltado, vacilou, mas acho que a gente não tem que entrar numa pinimba não. Torço aqui pelo sucesso dele, e se daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, ele ainda estiver jogando um futebol de alto nível para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, vou torcer para que ele volte a São Januário. Essa é a minha opinião, eu quero a sua opinião também aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, esse foi a segunda edição do Giro de Notícias aí dessa quarta-feira. Amanhã tem Vasco na Copa do Brasil, então já fique ligadinho aqui que amanhã tem pré-jogo. Beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima, né? Vou ficando por aqui. Fui!